3, 2, 1. Então, boa noite a todas, todos, todes, certo? Sejam bem-vindos à nossa terceira roda de conversa do Projeto Safety. Tivemos a primeira roda de conversa com a Alane Ribeiro, do SEB, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, 13 de maio. A segunda roda de conversa, 18 de maio, com o professor Arthur Messas, sobre a corrida, né, científica por terapias para a Covid-19. E hoje, a gente teria na programação uma fala sobre bioética, mas essa vai ficar um pouquinho mais lá para frente. E aí hoje a gente achou interessante trazer para vocês, né, que são jovens estudantes dos cursos de graduação aqui da universidade, basicamente, uma roda de conversa com alguém que é da idade de vocês, né? Alguém que é de uma outra região do país, uma região extrema oposta à região sul, portanto, é da região norte do país, e vem relatar para a gente como é que foi a vivência, a experiência de passar por isso, né, que se contaminar com o SARS-CoV-2, né, o nome do novo coronavírus, e manifestar a Covid-19, que é a doença, né? Muita gente confunde a SARS-CoV com a doença, né? Então, você tem um novo vírus que tem esse nomezinho, e esse novo vírus, ele pode desenvolver a doença. E a doença é denominada a doença da Covid, a doença do novo coronavírus 19, porque é do ano de 2019. Então, que é a chamada Covid-19. E, portanto, o nosso convidado aqui da roda de conversa é o Paulo Vitor Carvalho Santos. Paulo Vitor tem 20 anos, estudante de Direito, lá em Belém do Pará. E, meu filho, abra a sua câmera para a gente te apresentar. Não sei se você já está por aí ou se foi no banheiro. Alô? Ô, meu filho. E Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. E aí, Paulo, é tão estranho te chamar de Paulo, mas vamos lá, Paulo Vitor. Você vai ter assim 20 minutos aproximadamente para fazer o teu relato, né? Pedir para dar uma certa estruturada no teu relato. E aí depois a gente vai abrir para um bate-papo, né? Pergunta, do tipo pergunta-resposta mesmo, sem muito compromisso, porque o bate-papo hoje ele é o mais informal dos informais. Então é assim, é a galera jovem falando com jovem, numa linguagem de jovem. E aí, portanto, você fica à vontade. Quando estiver faltando 5 minutinhos, eu vou te indicar, né, que vai estar concluindo, faltam 5 minutos, e aí para tu fazeres as considerações finais desses teus 20 minutos, tá? Para abrir para a conversa, para a roda, para o Tá bom. debate, tá bom? Fica à vontade. Então, pessoal, meu nome é Paulo Carvalho, sou daqui de Belém do Pará, sou estudante de Direito. Contraí o coronavírus no dia 25/4, no caso que eu manifestei sintomas. E o engraçado de tudo isso, né, que é a parte que foi diferente da história, é que eu não saio de casa desde o dia 16 de março. As últimas vezes que eu saí de casa foi para ir no hospital, testar, e para ir no mercado agora que eu fiquei curado. Mas desde então, por alguns motivos pessoais, eu não tenho saído de casa. E só meus pais. Meu pai trabalha com eventos, minha mãe é fonoaudióloga, minha mãe ainda estava trabalhando na clínica. E como a gente acha que tudo aconteceu? Minha mãe e meu pai, no caso meu pai dirige, minha mãe não, ele levou ela para trabalhar de manhã, e todos com máscara, todos com luva, tendo todos os devidos cuidados, limpando, higienizando. E então minha mãe trabalhando, né, meu pai ficou esperando ela. Na hora de retornar para casa, dentro do carro, meu pai, isso minha mãe contando para mim, retirou a máscara dentro do carro, e ela ainda com a máscara. E nessa retirada da máscara dentro do carro, ela acredita que ele se contaminou por ela. Minha mãe não teve manifestação de sintoma e testou negativo.
Quando meu pai retornou para casa, eu recebi ele, eu que sempre recebo compra, faço toda a higienização com álcool, com máscara, com luva. Mas assim, como a gente está dentro de casa, acaba que a gente dá uma relaxada. E nessa relaxada foi que eu contraí a doença, provavelmente pelo meu pai. Então, passou no dia 20, que ela saiu para trabalhar, no dia 25 eu manifestei sintoma. E isso, assim, eu e meu pai, a gente mantém uma relação próxima aqui em casa. Então, a gente assistia a série na sala, ele fazia jantar para mim, a gente conversava na cozinha, conversava no quarto. Só que ninguém ainda estava com sintomas, então a gente meio que não se preocupou a esse ponto. E eu manifestei sintomas antes dele. Eu senti meu corpo esquentar no dia 25 de manhã, e aqui em Belém é muito quente, muito, muito quente, e a gente acaba confundindo algumas vezes sintomas. E aí eu saí correndo para pegar termômetro, porque até então eu achava que era calor. Tomei banho e mesmo assim aquele calor ainda estava muito forte, aquela quentura no corpo. E quando eu medi minha temperatura deu 37,5. Ainda não tinha batido a febre, mas na hora que deu 37,5 minha temperatura, eu saí do quarto, peguei uma máscara, botei no rosto e me tranquei no quarto. Aí foi nessa hora que eu mandei mensagem para minha mãe: mãe, tô com uma dor de cabeça, tô com uma febre, tá me dando febre, e eu não sei se pode ser corona ou não, pode ser um outro tipo de gripe, um resfriado, não sei o que é, mas por precaução, para que vocês não peguem e confundam, eu vou ficar no quarto por esse tempo. E aí, no outro dia, o nosso tio faleceu, e meu pai ficou muito abalado com isso, e nisso meu pai começou a manifestar sintoma, logo no outro dia. E quando meu pai começou a tossir muito, ele foi pro quarto também, e 2 horas depois ele perdeu o olfato. Nessa perda de olfato a gente teve certeza que o dele praticamente já era corona. E até então, eu só fiquei na febre. Eu tive febre um dia só, nos outros eu permaneci febril. E essa foi a pior sensação, porque mesmo eu tomando o antitérmico, a sensação de febril não passava de jeito nenhum. E é aquela dor de cabeça insuportável. E meu pai agravou, né? A gente fez, eu anotei o tratamento aqui, eu tomei paracetamol, azitromicina e o corticoide, o Predizin. E meu pai entrou na cloroquina, tomou azitromicina e tomou o Predizin. A cloroquina no meu pai, ele terminou o tratamento com a cloroquina e 2 dias depois ele agravou. A azitromicina também não fez efeito nele. O único efeito de medicamento que a gente notou aqui em casa foi com o corticoide. Ele fez 10 dias de corticoide e eu fiz 5 dias de corticoide. Meu pai teve mais de 50% do pulmão afetado. Meu pai teve perda de olfato, teve tosse, muita dor de cabeça, muita febre. Meu pai, de um dia para o outro, agravou de uma maneira muito forte. E eu não, eu cheguei com uma dor de cabeça, foi a pior dor de cabeça que eu já senti, mas aquela sensação de febril e uma tosse bem espaçada, não era aquela tosse recorrente, que nem a do meu pai. Meu pai tinha noites que ele passava a madrugada tossindo. E tanto que minha mãe dormia praticamente em pé aqui no corredor, porque ela queria ficar vendo como a gente ia se portar, né? Como a gente ia reagir a cada dia. Então, é aí que entra a história de como fica a nossa cabeça. Porque além de passar mais de 20 dias, eu passei 23 dias dentro de um quarto, mais 7 dias andando com máscara dentro de casa, o dia todo. E esses 23 dias em isolamento mexeram bastante com o nosso psicológico. É horrível tu acordar no dia de manhã e não saber como teu corpo vai reagir a isso, porque é tudo muito novo. E a gente via caso, a gente perdeu parente, perdeu amigo. No meio da aula de direito de manhã que eu estava assistindo, o professor começou a chorar porque perdeu um parente na hora. Ou seja, foram coisas que foram mexendo com a gente, que, que mexeram muito. Imagina, tu tá dentro de um quarto com a doença, vendo o mundo desmoronar à tua volta.
Então, isso não tem como não mexer com o nosso psicológico, e essa foi a pior parte. Encontrava noites e noites, e pelo menos a gente escutando meu pai falando que já não estava aguentando mais ficar em isolamento. E nos últimos dias eu desenvolvi uma crise de ansiedade muito forte. Eu não imaginava que ia ter crise de ansiedade, porque, assim, às vezes eu estava parado, estudando, no computador, assistindo TV, do nada me dava uma tontura, e não chegava a ser uma falta de ar, um mal-estar que parecia que teu corpo ia desligar na hora. E já era nos últimos dias de isolamento, todos os meus sintomas já tinham passado. Aí eu, desesperado, falei com a minha tia é médica, e ela falou, olha, você está desenvolvendo uma crise de ansiedade. E eu falei, não tem como ser sintoma do corona. Não, já passou o período de sintomas e agora tudo remete a uma crise de ansiedade. E foram 3 dias que eu não dormi por conta dessa crise de ansiedade. Eu ficava em pé no quarto, porque quando eu deitava, minha cabeça girava, o mal-estar aumentava, eu tomava calmante, tomava remédio para dormir, não fazia efeito, eu ficava em pé no quarto. E minha mãe também não dormia, ficava em pé aqui no corredor. E meu pai, preocupado comigo no quarto também, não dormia mais. Ou seja, foram dias preocupantes. Mas como a gente fazia tudo? A maior preocupação aqui dentro de casa não era nem com meu pai. Meu pai tem uma esteatose grave. A gente não sabia como seria a reação do corona. Graças a Deus foi tudo bem. Né? Ele agravou, mas o caso dele ainda foi considerado moderado. Ele não chegou a ter falta de ar e dor no peito, mas a tosse foi incessante. E aqui em casa, quem fazia tudo é minha mãe, que é asmática. Minha mãe está dentro de um grupo de risco, então o nosso desespero maior é contaminar ela. Só que são só nós 4, minha irmã pequena, ela, meu pai e eu em casa. Então só quem podia cuidar da gente é a minha mãe. Então imagina, 2 pessoas com corona dentro de casa e ela fazendo tudo, fazendo almoço, fazendo jantar, tendo que higienizar a casa toda sozinha, lavando louça, fazendo tudo em casa e sem saber como vai comprar comida, como vai fazer outra coisa. A gente tem nossos avós que ajudaram muito e minha mãe também ficou muito abalada psicologicamente porque, como eu contei para vocês, ela ficava aqui na porta do quarto de madrugada olhando para a gente tentando dormir, às vezes com muita agonia. E para a gente a pior parte do coronavírus em si foi o psicológico. Foram baques psicológicos muito fortes. Mas o mais incrível aqui em casa é que quando tudo passou, que a gente pôde finalmente sair do quarto, foi que essa ansiedade toda ela diminuiu de uma maneira brusca. A gente poder, são pequenos atos que a gente fazia no nosso cotidiano que a gente não dava valor, que quando tudo isso passou, a gente passou a dar muito valor para isso. Comer uma mesa, por exemplo, era uma coisa que a gente não fazia há mais de um mês. A gente tendo que comer num banquinho aqui no quarto, num prato de plástico, sem beber água por muito tempo, porque não tinha como higienizar. Isso foi uma coisa que meu pai, inclusive, tomou água do banheiro, porque como a minha mãe estava esgotada, de madrugada a gente passando sede, né, porque a gente comprava copo plástico. Só que não tinha como ficar comprando uma quantidade absurda de copo plástico, até porque não tinha como sair para comprar e também estava faltando dinheiro. Então chegou uma hora que a gente tinha que racionar muito o que a gente estava consumindo e também tinha o fato que a minha mãe estava esgotada. Então a gente diminuiu muito o consumo de água, que não é uma coisa que a gente deveria estar tomando água em abundância, mas não, enfim, não dava. E a gente passou muita sede, essa parte também foi horrível, mas por conclusão, o pior foi o psicológico no nosso caso. A gente perdeu parentes, perdeu amigos, e tudo isso dentro de um quarto. A gente vendo tudo isso acontecer dentro de um quarto. E como a gente estava falando, quando estava só eu, a Marcele e a Maria Catarina aqui na live, aqui no Google Meets, estava falando sobre o jornal. E assistir televisão era uma coisa que a gente não fazia porque abria a TV
na Globo, qualquer outro canal de jornal, era só desgraça, era caixão para todo lado, era a curva aumentando, o número de casos aumentando, e a preocupação mexia muito com a gente. Então, basicamente foi isso. Foram 31 dias de recuperação, 23 dias dentro de um quarto, mais 7 andando de máscara em casa. Fiz minha sorologia no dia 8 de maio. Meu resultado deu positivo, deu reagente tanto para a IgM quanto para o IgG. Mas como a dificuldade para conseguir um PCR está muito difícil, não fiz o teste do PCR, nem eu, nem meu pai. E por isso eu passei mais 10 dias dentro do quarto. Então, basicamente, é isso. Obrigada, meu filho, Paulo Vitor. Eu falo meu filho, Paulo Vitor é meu sobrinho, tá, gente? Quando eu acompanhei esse drama todo de perto, quer dizer, de perto pelo WhatsApp, né? E a mãe dele é minha irmã, o pai dele é meu cunhado, e a irmã dele tem 10 anos de idade. E eu acho que esse relato foi importante, a gente trazer o relato de alguém de uma região diferente da nossa, primeiro para tirar essa impressão de normalidade, né? Que a gente fica numa região tão distante de lugares que estão vivenciando esse cenário que o Paulo Vitor relatou, né? A gente não está em Londrina, pelo menos, vivenciando esse cenário. E a gente espera não vivenciar, né? Mas eu acho legal a gente poder fazer essas trocas entre o norte e o sul, entre o nordeste e o sudeste, as regiões brasileiras, para mostrar primeiro que o Brasil é um país continental, né? Eu desliguei teu som, Paulo Vitor, só porque estava vazando. Aí você abre depois, tá? Primeiro para mostrar que o país ele é continental portanto, aquilo que os pesquisadores diziam, que o novo coronavírus e a Covid não se manifestariam de forma igual nas regiões brasileiras, se efetiva, né, pelo que a gente está vendo. A gente tem um movimento do vírus e, portanto, da doença de uma forma diferente entre as regiões. E, e a gente não está imune, né? A gente não está livre de vivenciar e de passar por cenas semelhantes a essa na vida, mas trazer o Paulo Vitor aqui, primeiro, também é para mostrar para a gente que a gente tem que aprender com as experiências dos outros. Quando a Itália passou por isso que o Brasil está passando, a gente ignorou, né? A Itália e a Espanha passaram por isso antes da gente. Quando aconteceu de se manifestar no Brasil, algumas regiões acharam que elas estariam imunes, né? E em muito pouco tempo a gente viu se espalhar o novo coronavírus e os casos graves da Covid começaram a aparecer também, né? O cenário que ele descreve para a gente aqui é um cenário parecido com o que a gente via pela TV quando se falava da Itália e da Espanha, né? E a gente, quando eu falo a gente, eu falo população brasileira, tá? Não falo o safety especialmente. Mas quando a gente vê a Itália e a Espanha, a gente sentia certa comoção, né? Havia uma certa comoção ao ter noticiários veiculando os caminhões, os corpos, as covas, né? E as pessoas adoecendo, os profissionais de saúde relatando o contexto das UTIs e da assistência. Quando acontece no Brasil, e principalmente nas regiões mais pobres, mais vulneráveis do país, a gente não viu essa mesma comoção. A gente não percebeu um país que se organizou para responder a algo
que acompanhava pela TV até então, e com muita atenção a Itália e a Espanha. E para mim é muito sentido isso, porque eu venho da Amazônia e percebo que existe um comportamento diferente da metade do Brasil em relação à metade do Brasil para cima e com relação à metade do Brasil para baixo, né? Isso é uma outra coisa importante. A gente tem a Selma aqui, que vem da África, né, Selma? Que é um outro contexto também, e que se assemelha muito com a região norte e nordeste brasileira. A gente tem semelhanças importantes. E acho que esses relatos, eles devem servir para a gente se proteger, não ficar em pânico. O objetivo do Paulo Vitor falar aqui para a gente é dizer, primeiro, não é um novo vírus que só acomete e agrava, acomete, em primeiro lugar, idosos, e a gente está verificando não só a ocorrência em idosos, mas em adultos jovens, adolescentes e crianças. Essa é uma questão que a gente está vendo o comportamento desse vírus aqui. É claro que existe uma diferença entre o mais velho e o mais jovem na resposta ao vírus. Isso apareceu no relato do Paulo Vitor, né, quando ele fala que ele respondeu de um jeito diferente que o próprio pai responde. Paulo está com quantos anos, teu pai, Paulo Vitor? Meu pai está com 51. 51? Fez agora 51 em fevereiro. Não é um idoso, né? Não. Mas assim, meu pai ele não é aquela pessoa que deixa de se cuidar, mas também não tem todo aquele cuidado. Não é uma pessoa sedentária, mas também não é uma pessoa que pratica exercício físico. Ele se movimenta muito, mas ele não é uma pessoa não saudável, mas ele não só não tem o famoso histórico de atleta. Isso, exatamente. Que mesmo com o histórico de atleta, ele poderia agravar e ir parar numa UTI. Poderia. Né? Poderia, do jeito que a gente vê. Inclusive, o Brasil perdeu um atleta olímpico, não lembro quem foi, mas vários atletas pegaram, agravaram e alguns faleceram. Então, como eu estava contando antes da reunião, a minha ex-namorada, o sobrinho dela de 1 ano de idade, pegou o corona pela mãe dele e 5 dias depois, né, 4 dias depois que começou a manifestar os sintomas, ele agravou. E, poxa, 1 ano de idade, menino super saudável, praticamente teve que ficar internado, e a mãe dele também ficou internada por um tempo. Agora ele melhorou, a recuperação dele foi bem rápida, mas para ter uma percepção de que não tem idade. 1 ano de idade pode ter, inclusive teve no jornal recentemente uma menina de 3 meses que pegou. Eu não sei como está o caso agora, mas é bom perceber que com diferentes idades, diferentes sintomas, ou seja, não tem idade para isso, é totalmente diferente, né? Cada pessoa responde de um jeito e a gente viu isso aqui em casa. E uma coisa que eu esqueci de falar até foi justamente que eu e meu pai, tendo contato com a minha irmã e minha mãe, aqui dentro com o corona, porque a gente ainda teve contato sem manifestar os sintomas, a gente continuava tendo contato, elas não pegaram. Então, minha mãe testou negativo e eu e meu pai testamos positivo. Então, cada um tem, não sei se foi por imunidade, não tenho o menor conhecimento nessa área, mas não sei se foi por cuidado dela, mas a gente estava tendo contato. Então essa foi a parte que me deixou curioso sobre. Interessante, né? E aí vamos abrir para quem quiser fazer pergunta para o Paulo Vitor, quiser fazer alguma manifestação, alguma intervenção. Acho que, né, essa roda é para isso, para a gente. É claro, não é uma roda com um especialista, é uma roda de relato de caso, é mais uma curiosidade para a gente, né?
E acho que funciona como o que a gente usa na comunicação, que é você se espelhar, né? Você olha um caso e você acaba se espelhando naquilo, né? Como um exemplo mesmo. Talvez uma comunicação de jovem para jovem seja mais efetiva no que se refere também ao reforço de medidas, né, de isolamento, higiene, etc., como ele mesmo falou. Quer dizer, estando em casa desde o dia 16 de março, estar em casa desde o dia 16 e não ter saído nesse período não impediu ele de contrair, né? Porque é essa coisa que me preocupa quando as autoridades dizem que apenas os grupos de risco, né, devem ficar em casa, ou que o chamado isolamento vertical, que vocês ainda ouvem falar por aí, né, onde você, ao flexibilizar medidas de isolamento, medidas mais restritivas, né, à circulação de pessoas, você estaria protegendo, ao deixar somente pessoas de grupo de risco em casa e flexibilizar as medidas restritivas, você estaria protegendo alguns grupos, né? Essa é um pouco a lógica das autoridades. E não é, né? Você acaba você não tem uma garantia de que você está protegendo grupo nenhum, quando só os idosos ficam em casa e os grupos, né, os chamados grupos de risco, com comorbidades, etc., etc. E o jovem vai circular, o adulto jovem, né? Isso não garante nada, porque o contrário também aconteceu no relato do Paulo Vitor. Ele ficou em casa, jovem, o pai sai, a mãe sai, enfim, e em algum momento desse contato dos pais com o mundo exterior, ou do mundo exterior dentro de casa, o contágio aconteceu, né? Então, tem várias teses. A tese do carro é uma, a tese das sacolas de supermercado pode ser outra. Tem várias teses de possível contágio, forma de contágio. E é claro que quando ele relata que tem uma mãe que trabalha numa clínica e que está exposta, né, a um ambiente onde as pessoas com o novo coronavírus, né, a chance delas estarem lá é maior, e dela ser esse agente de infecção, né, ou de entrada do vírus em casa, é correto, é correto. E a gente sabe, está aí a Carol, que é do grupo de EPI, é sabido, né, que no momento da desparamentação é o momento que as pessoas se contaminam, no momento que você tira uma máscara, né, algum elemento de proteção, é o momento que você pode se contaminar. Então, esse rito da desparamentação e do cuidado com as pessoas que estão à volta é importante, principalmente para os profissionais de saúde, né? Esse pode ter sido um momento de contágio? Pode ter sido. Mas tem um momento, como ele relata, que ele era a pessoa que recebia as compras em casa, né? Que isso é uma coisa que a gente tem falado mais recentemente, do cuidado com o que entra em casa, né? Esse cuidado com o que entra em casa é importante. Então, as sacolas devem ser higienizadas, você deve reservar um espaço para ter esse cuidado, porque basta um elemento desses contaminado, pode sim fazer com que o corona entre na sua casa. Agora, o que é interessante do relato é que não se sabe, né? Não se sabe efetivamente por onde se deu o contágio. O que a gente sabe é que tem, né, uma pessoa que é profissional da saúde que tinha que sair para trabalhar. Tem o pai que também tinha que levar a mãe para esse trabalho, né, que em algum momento de descuido pode ter não só se contaminado dentro do carro, mas fora do carro, em qualquer outro momento de retirada de máscara, de toque em superfície, etc. Tem esse contágio de fora para dentro, né, que é uma possibilidade também. Então, é muito difícil você identificar dentro dessa cadeia epidemiológica onde se estabeleceu o contágio efetivamente, né? E esse é um caso interessante desse novo vírus,
é muito difícil você estabelecer efetivamente esse momento do contágio em várias circunstâncias, em vários casos. Como ele mesmo relatou, que é muito interessante, é que durante o período em que ele ficar sintomático, ele está lá circulando na casa, né? Paulo pai e Paulo filho estão circulando na casa com a mãe e com a irmã, né? Esse é um outro ponto interessante do relato. Então, você tem esse período de sem sintoma, mas que você está transmissível, provavelmente, e não teve o contágio. Bom, o teste dela pode ter dado falso negativo. Pode ter dado um falso negativo. Então, são muitas hipóteses dentro de uma situação só, né? Que envolve o GT da Carol, das EPIs, que envolve o GT da Selma, que trata de medidas, né, as medidas não farmacológicas, que envolve essa preocupação com o distanciamento e isolamento, que não é só a proteção de grupos de risco, porque a gente sabe que um indivíduo jovem ou uma pessoa que sai de casa e volta, ela é uma carreadora desse vírus, ela pode ser um agente transmissor desse vírus em casa, então, em alguns momentos, flexibilizar as medidas de distanciamento e isolamento, elas podem ser prejudiciais e aumentar, portanto, a entrada do vírus nas casas das pessoas, né? O que exige que a gente redobre a proteção e redobre os cuidados com higiene, que foi um relato que ele fez também, né? Em algum momento você relaxa, em algum momento você, né, bom, está em casa, você está se cuidando, você está higienizando, então você não está saindo, você acha que está tudo muito bem. Então é uma hora que você pode dar aquela relaxada, baixar um pouquinho a guarda com relação aos cuidados, né? E aí lembrei da Catarina hoje colocando no grupo que a mão dela está bastante prejudicada com o uso excessivo de álcool gel, né? E eu lembrei do relato da mãe dele, ele não falou, mas a mãe dele o tempo todo estava, até hoje ela está com sérias reações. Esqueci de falar sobre isso. Minha mãe, ela tá com muitas queimaduras na mão e tá bem prejudicada a mão dela por conta da quantidade de produto químico que ela estava usando para limpar a casa toda. Imagina, passar pano 6 vezes na casa numa manhã, tomar banho mais de 5 vezes numa manhã, porque cada coisa que ela fazia, que ela tinha contato com a gente, ela tinha que higienizar tudo, tinha que se higienizar, usando álcool 70, usando lisoforme, usando água sanitária, detergente, e tudo isso, mesmo com luva, de qualquer forma tinha contato. Então, ela agora tá tendo consequências do uso de produtos químicos que são necessários, mas que era inevitável. Eu fico muito preocupado, né? Quando eu vejo ela lá coçando a mão, porque era algo que eu nem imaginava que ia ficar assim, né? Mas 30 dias tendo contato com produtos químicos fortes, e ela desenvolveu um machucado na pele muito feio. Alguém quer falar? Quer falar, Sara? Acho que tu tá sem microfone. Eu acho que ela tá falando com alguém. Ah, não, ela tá falando com outra pessoa. Ah, pensei que tava falando com a gente. Nossa, esse negócio da mão tá bem. Porque hoje foi quando deu o boom na minha mão, né? Que hoje a pele decidiu soltar. Mas eu tô tomando bastante cuidado, porque, igual eu já contei, a moça que trabalha comigo que trabalha comigo não, que mora comigo tá indo trabalhar. Então, eu tô, assim, eu passo o tempo todo dentro do meu quarto. Só não tô dentro do meu quarto quando eu preciso cozinhar alguma coisa, ou lavar roupa, etc. Mas eu também, eu tô, assim, eu tenho o chinelo de casa, eu tenho o chinelo de fora. Então, quando eu estou dentro do meu quarto, eu fico descalça. Aí eu tenho o chinelo que eu coloco pra andar pela casa.
Aí eu tenho o chinelo caso eu preciso levar ao lixo, buscar alguma coisa na portaria, tô tomando todos esses cuidados. Tudo eu lavo com água e sabão, álcool em tudo também. Todo dia eu vou lá, passo álcool em todas as maçanetas da casa, deixo tudo bem limpinho. Agora minha mão tá começando a passar pano com água sanitária também. Aí agora minha mão tá começando a ceder. Antes, começou pelas unhas, né? Porque eu tinha unha comprida. Eu já comecei a cortar justamente para ficar mais fácil de manter a higienização das mãos, assim. Só que começou a ressecar demais as minhas unhas, tudo lascando já. Tem que manter elas curtas, está sendo bem melhor para isso. Assim, todos os cuidados do mundo. Agora a mão tá começando a dar a coçada também. Aí eu tô passando hidratante para ver se eu consigo manter ela bem. Sara? Boa noite, Paulo. Oi, boa noite. Vou te dizer que estou aqui elaborando. Nós que estamos aqui envolvidos na ciência e a gente tem lido muito, tem se apropriado de muitas teorias e material científico, e a gente tem sentido muito, assim, o lado eu particularmente sinto mais um lado da história, e hoje eu entrei em contato com o outro lado da história, né, o lado de quem vivenciou, e quem ainda está passando por uma situação pós, né, ainda não acabou, né, Paulo? Porque você está numa recuperação, você ainda, teu pai, como teve o pulmão bem comprometido, também deve estar um pouco mais cansado, não sei se ele já está ativo como era antes. Mas... Ele tá voltando aos pouquinhos, né? O primeiro dia que ele dirigiu, agora que a gente já se recuperou, ele foi dirigindo o primeiro dia depois de 30 dias parado, sentiu um mal-estar imenso. Uhum. Só de pisar numa embreagem, sentiu uma dor na perna intensa e uma dor muscular muito forte, ou seja, é uma fase pós, né? Uhum. Que tem que voltar aos poucos, a vida cotidiana. A gente agradece muito você ter vindo aqui conversar, e como a Marcele falou, hoje é o dia de todas as rodas de conversa que a gente propôs, e talvez de todas que a gente vai propor, é a mais descontraída, que a gente está entre uma turma jovem, e a gente está falando de algo que toca todos nós, né? Você é da idade da turma aqui, que faz parte do nosso projeto, e dividir a tua experiência, assim, obrigada por você ter vindo, falado tudo, porque você contou detalhes que a gente não lê em nenhum depoimento do Facebook, por mais que o pessoal, né, que vivencia isso escreve, mas não consegue detalhar tanto. E como é a questão, nem você falou, assim, de tudo, a questão da saúde mental foi o que mais... É aquela angústia, a ansiedade, a gente não sabe como é que vai acordar amanhã, se o que eu estou sentindo é sintoma do corona, ou é outra coisa, uma crise de angústia, mas que bom que vocês conseguiram se apoiar enquanto família, que bom que vocês conseguiram passar por isso juntos, e vão se restabelecer juntos, né? Que bom que você é forte, estrutura física forte, e o seu emocional também é muito forte, né? Perceba o quanto você é forte, seu emocional, porque passar por isso, vai passar, daqui a pouco eu tô bom, acho que só quem tem sangue de barata, né? Justamente. Qualquer um se afeta e vai lidando dia após dia. Então, parabéns por você ter conseguido sentir, inclusive, a parte difícil, porque também fez parte do processo negar todo o sentimento, né, Paulo? Talvez fosse mais difícil, porque você ia se recuperar fisicamente, mas o teu emocional ia ficar muito mais prejudicado.
vivenciar a sensação ruim, a se abrir com a tua tia, dividir isso com as outras pessoas, ficou muito importante também para você curar esse lado que também ficou afetado, né? Então, que bom ver vocês agora mais saudáveis e pronto, recuperar e dividir a experiência. E é o que você falou, não sei como foi que eu peguei todos os cuidados possíveis, talvez eu peguei do meu pai, talvez eu peguei das compras, agora a gente fica tentando buscar onde foi, né, o que eu errei, mas teve que acontecer e pronto, agora que bom que vocês estão melhores e obrigada por dividir com a gente essa tua experiência. Muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite da Marcele, por poder contar um caso. Enfim, a gente viveu na pele, né? Que a gente, às vezes a gente pensa, poxa, tô dentro de casa, não vai acontecer comigo, mas e eu acho que isso também é um motivo que leva a acontecer, porque a gente relaxa um pouco. É inevitável tu estar dentro de casa achar que tá protegido de tudo que vem lá de fora, mas não é bem assim, né? E a gente ficava toda noite pensando, poxa, como eu ficava pensando, como é que eu peguei, como é que pode, estou em casa desde de março, como é que pode ser coronavírus? Só que no fundo a gente sabe que quando saiu o teste positivo, eu relaxei pelo fato de que na hora que eu tive o primeiro sintoma, eu me tranquei no quarto, com medo de, mesmo que não fosse, com medo de infectar uma outra pessoa e, enfim, né, agravar tudo isso. Mas eu fico muito feliz de poder contar tudo que aconteceu. Também, também falar que aqui em casa a gente não passa por necessidade. Eu penso muito agora no momento em quem está passando por isso. E eu acho que essa é uma das partes que mais me toca, porque a gente está numa situação difícil, mas a gente não passa por necessidade. E quem está passando por isso e passa por muita necessidade no momento, eu nem imagino como a cabeça deve estar. Eu fiquei muito abalado pelo fato, não pelo fato de ter contraído a doença, mas por tudo que estava acontecendo, né? Minha mãe desgastada, meu pai num quarto preocupado, tanto com ele, tanto com a gente, se sentindo impotente, porque essa é a pior sensação que a gente pode ter, é a de impotência, de não poder fazer nada, de não poder ajudar, só esperar, ver o que vai acontecer. E é basicamente isso. Mas eu fico muito feliz de ter recebido o convite da Marcele para poder expor um pouco do que aconteceu, né? E a gente muda a personalidade quando tudo isso passa. A gente muda um pouco as coisas que a gente via de um jeito diferente e agora a gente dá muito valor para as coisas pequenas. Então eu acho que isso de uma certa forma uniu a gente aqui em casa. Não foi uma coisa boa que aconteceu, mas de uma certa forma a gente se uniu muito mais como família. A gente percebeu o quanto é importante, mesmo que distantes num quarto, ficar unidos como família. E eu acho que isso ajudou muito. Bonito, né? Um rapaz novo, jovem, 20 anos, e conseguindo perceber tudo isso. Muito lindo seu coração, Paulo. Muito obrigado. Alguém mais? A gente está já nos minutos finais da nossa roda de conversa e eu queria também dizer só mais uma coisinha que o Paulo Vitor não falou. No dia das mães. Foi dia das mães, né, meu filho? O quê? E você estava no quarto. Foi, porque eu fiz o teste no dia 8, né? Uhum. E o Dia das Mães foi logo em seguida. Até então, a gente não imaginava que era o corona, quer dizer, tinha suspeita, né? A gente não mas a gente não tinha certeza. E eu já estava passando para o estágio de sair do isolamento do quarto. E quando meu teste deu positivo, tanto o IgM quanto o IgG, eu tive que continuar no quarto. E o Dia das Mães aqui, quem ia pegar a cesta de café da manhã aqui
que minha tia encomendou para cá, minha outra tia encomendou, ia ser eu, né? Eu que ia entregar tudinho e não pude fazer isso. Acordei de manhã, deixaram a cesta aqui na porta e a gente comemorou de longe. Mandei um texto para minha mãe e ela aqui da porta de longe a gente comemorou. Então, são coisas... Isso mexeu muito comigo porque, de qualquer forma, foi a primeira vez que eu passei o Dia das Mães longe da minha. Longe e com uma parede separando, né? Pois é. O fato de não poder abraçar, que é uma coisa muito simples, mexe muito com a gente. É uma distância que a gente não percebe, né? Porque a pessoa tá ali na frente, mas você não pode. Por segurança dela, você não pode chegar perto dela. É 1 metro que parece quilômetros. Né? A gente fica com essa sensação. Eu lembro dessa sensação porque a minha mãe teve H1N1 lá em 2009. Quando teve aquele boom do H1N1, a minha mãe teve. Aí eu lembro que para eu poder abraçar ela, eu jogava o cobertor por cima dela e abraçava ela com o cobertor em volta. Eu tinha uns 9 anos. Nossa, e era uma sensação horrível. O fato de eu estar lá em casa, minha mãe tá lá em casa também, só que a gente não poder chegar perto uma da outra, assim. Pois é, muito ruim. Eu tive um amigo que perdeu a mãe, minha professora, inclusive, perdeu a mãe um dia antes do Dia das Mães. E eu tô numa comoção por conta disso, e aumentou muito a minha preocupação justamente por causa disso. Ver teus amigos, teus professores perdendo parentes e tá dentro do quarto, principalmente um dia antes do Dia das Mães, de perder tua mãe. Então, tudo isso faz a gente valorizar, né? E é basicamente isso. Foi um momento complicado. Um momento complicadíssimo. Inclusive, eu lembro que era eu num canto da tela, tua mãe e a Júlia no outro, tu no outro, tua avó no outro, e assim... Isso, na chamada. Foi assim o Dia das Mães. Imagino quantos estão também longe das suas mães aqui, né? E não estão longe porque estão adoecidos ou tiveram corona, mas para proteger as suas mães. Sim. Né? Acho que é isso. A gente está... É um reforço aqui... São todos membros do projeto Safety, né? Não é uma reunião aberta, então a maior parte, todos aqui, tirando a Michele, não, são membros do projeto. Essa iniciativa foi, de fato, para a gente ter a oportunidade de ver ao vivo um relato que talvez a gente vá ler nos nossos materiais, né? Muitos dos nossos materiais há uma chance deles serem relatos de experiência, né, da gente ter, que é aquela coisa da base da ciência, né, depois da opinião do especialista tem lá os relatos, as séries de caso, e geralmente são relatos escritos pelos cientistas, né, Sara? A Sara fez essa colocação aqui. Uhum. Sim, sim. Então faltava um pedaço, né, Marcelo, da história. Exatamente, que é aquilo que quando a gente fala do SUS, né? A gente escuta o trabalhador, escuta o gestor, mas cadê o usuário do sistema de saúde? A mesma coisa a gente está falando da ciência, a gente está falando de recomendações de proteção e segurança, e o tempo todo a gente está nos nossos grupos de trabalho lendo artigos científicos ou recomendações de autoridade sanitária. O máximo que a gente chega nos relatos é quando a gente liga a TV, e para quem está muito longe desse epicentro, né? Desses lugares onde a coisa está mesmo fervilhando, porque aí os casos estão muito mais próximos das pessoas. Aqui no Sul, aqui em Londrina, a gente não está vivenciando isso, né? Esse cenário. Então, não, com certeza não. Né, Catarina? A gente está Desculpa, longe. Não, à vontade. Quer falar, Sara? Pode falar, pode entrar. Vai acabar às 7 horas, Vai, né? mas a gente tem mais um tempinho, pode falar. Deixa eu falar rapidinho. O que a gente consegue acompanhar, Paulo, são as pessoas em busca do cuidado. Estes relatos
das pessoas no itinerário, assim, de consultar um clínico, seja por teleconsulta no telefone, seja numa unidade básica de referência ou numa UPA, estes relatos da busca pelo cuidado a gente tem. E que, assim, graças a Deus, as pessoas que a gente conhece que têm buscado, têm dado negativo. Então, a gente não tem esse relato de quem vivenciou, mas a gente vê várias experiências da busca pelo cuidado, como é que as pessoas são tratadas neste momento, como é que as pessoas se sentem neste momento de fragilidade extrema, e como é que elas são acolhidas. Então, e a gente tem relatos muito duros, muito negativos, e a gente também tem relatos positivos, assim, que as pessoas têm recebido um cuidado com afetividade, assim, né, com afeto, com acolhida. Então, é o máximo que a gente chegou perto, né, Marcele, assim, eu falo por mim, eu acho que a grande maioria dos alunos aqui, né, a Marcele, que teve esse contato familiar, que teve 2 casos positivos, mas a gente teve agora recentemente a Michele, que buscou o cuidado, passou horas na UPA, um dia muito frio, uma mistura de sentimentos, foi bem acolhida, foi bem tratada por uns profissionais, mas o processo não foi bom, não está bem estruturado, ela ficou muito tempo, um tempo desnecessário. Enfim, mas esse relato aí mesmo da vivência a gente não tinha escutado ainda. E é legal, né, quando a gente consegue ter essa oportunidade como cientista, né? Para quem teve a oportunidade de ver ontem a Jaqueline Góes, que é a geneticista, que junto com a equipe lá fez o sequenciamento genético do coronga, né, do novo coronavírus, ela estava falando isso ontem, né, num painel que o Naomar Almeida, que foi reitor, inclusive, da UFBA, Universidade Federal da Bahia, coordenou pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Busquem esse material, então a gente busca nessa área e faz essa oferta lá no grupo, porque foi muito interessante, em alguns momentos, porque estava o Siddhartha, né, que é um neurocientista conhecido, famoso, estava o Drauzio Varela e estava a Jaqueline Góes. E me chamou a atenção a fala da Jaqueline Góes, que é uma cientista negra, que estava lá no grupo que fez o sequenciamento rápido, e fez por conta da experiência com o Zika vírus, né, no Brasil. E aí ela falou exatamente isso, né, quando ela parou para refletir, ela fez uma reflexão sobre a ciência chegar nas populações. A ciência tem que chegar lá, tem que estar a serviço efetivamente das pessoas, né, que é uma coisa que o projeto tem tentado fazer e busca, essa é a nossa busca no projeto. Acho que o outro componente que a ciência tem que compreender é que tem pessoas, as pessoas, né, não são os casos, as ocorrências, as mortes, são as pessoas. E quando a gente está nesse estágio da ciência, como a gente está hoje, voltando, né, a pirâmide da medicina baseada em evidência, ou a pirâmide das evidências científicas, a gente volta para a base da pirâmide. Então, você tem, de um lado, os especialistas falando todo tipo de coisa, e é muito visível isso, né, os especialistas muito perdidos, inclusive, alguns muito perdidos nas suas avaliações e orientações, porque está todo mundo muito perdido, e na outra ponta tem quem está vivenciando, né, que são as pessoas que experimentaram o contágio, passaram pela Covid, e todo o conjunto da população que está exposta e que em algum momento vai entrar em contato com o SARS-CoV-2 e que vai ou não desenvolver a Covid-19, né? A gente sabe disso. Expostos estamos todos, a chance de agravar me parece que é muito mais possível e evidente nos grupos que têm comorbidades e nesses grupos que são chamados grupos de risco, mas eu queria chamar a atenção
para esse fato importante, que é o fato da gente sempre manter as medidas, as chamadas medidas não farmacológicas de cuidados individuais e coletivos presentes no nosso cotidiano, né? Por mais que leve lá e cause N problemas na nossa saúde, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio nisso, como a Catarina, o Wellington relataram aqui, né? Que esse uso muito frequente de álcool gel e ficar esfregando a mão tem consequências, sim, né? O relato do Paulo Vitor com a mãe, eu vi, e até hoje a minha irmã tem marca do uso excessivo de saneantes e material para desinfecção. A gente sabe que isso está acontecendo nos hospitais, com os profissionais de saúde também, né? Essa superexposição a esses produtos, e a gente não fala das pessoas da limpeza, dos estabelecimentos, né? As equipes de limpeza que estão super expostas e limpando com maior frequência os espaços, então isso tudo está em jogo, né? Quando a gente fala dessa pandemia e desse novo vírus aí. E eu acho que hoje a gente cumpriu uma tarefa muito legal, que é ouvir, né, quem vivenciou e, portanto, trazer para perto esse componente das pessoas, né, o componente pessoa, e tudo que essa pessoa vivencia nesse cenário. E aí, a Nanda está por aqui, que eu vi ela entrar, acho que a Thaís está por aqui, o pessoal do GT de Saúde Mental, que é um relato que é muito sensível, né, Nanda? Nanda, eu acho que pegou um pedacinho, mas se não pegou, vai estar gravado, eu te mando, que é o relato sensível das pessoas, não só o nosso medo de ter, né, de contrair, que isso também faz parte desse processo que a gente está vivenciando, né? Essa angústia toda de, será que eu vou me contaminar? Será que se eu não fizer tal coisa, eu estou sujeita a... Né? Tem um grupo, uma parcela da população que está passando por isso. Tem outra parcela que é negacionista, que está, sei lá, vou para o boteco, vou para o shopping, vou para... Né, enfim, não vou pegar. Então tem um grupo que diz assim, eu não vou pegar. Eu queria ter a consciência limpa dessas pessoas, sabia? Porque eu acho que tem os extremos, né? Eu, por exemplo, eu sou muito ansiosa. Então, às vezes, eu tô aqui de boa, lendo um livro, deitado na minha cama, aí eu penso, e se eu tiver falta de ar? Eu já começo sozinha, assim, pelo psicológico. Então, eu fico batucando muito isso na minha cabeça, então eu queria ter, tipo, 5% da consciência limpa que essa galera que tá saindo de casa, que tá indo no shopping, que tá fazendo não sei o que, tá tendo. Nossa, estou muito feliz. Eu chamaria de outra coisa, não de consciência limpa. Falta de consciência. Eu queria perder 5% da minha consciência. Só para me tornar uma pessoa saudável, entendeu? Porque, nossa, tô aqui, tipo, na cozinha, tô lá fazendo um macarrão gostoso, não sei o que, daí eu, pronto. Ferrou. É o fim da minha vida, chegou meu momento, Deus vai me puxar, entendeu? Já começo a pensar nessas coisas. Então, eu queria só perder um pouquinho da sociedade. Mas, ó, a Sara fez essa observação interessante, a gente vai fazer um momento também para fazer esse debate, né? Que também não chamaria de consciência limpa, mas a gente está transitando nesses polos, né? Tem um polo de pessoas que está vivendo a vida como se tivesse tudo normal, né? E tem um polo das outras pessoas que está numa neura absurda, né? E a Nanda até fez um comentário aí no chat, né? Que eu acho que isso para quem está acompanhando o que está acontecendo, e aí é o tal do hiperfoco no tema, né? Quem está muito focado, hiperfocado no tema, e não está entrando na linha negacionista, tende a ficar ansioso, tende a sofrer, né, por antecipação, exatamente porque a ansiedade é essa antecipação, né? Eu vou me contaminar, eu vou não sei o quê, eu vou entrar na UTI, não vai ter respirador, papapá. Você começa a entrar nesse looping eterno de manifestações na tua cabeça, Sim, né, que vão te levar a esse lugar. Tem esse grupo, talvez a Catarina esteja nesse grupo. eu tive uma reação alérgica uns tempos atrás,
e as minhas mãos, assim, tudo tava vermelho e inchado. Aí deu, assim, 2 dias que eu tava com isso, que eu acho que eu fiquei uma semana desse jeito. Apareceu no Facebook uma notícia de que urticária pode ser um sintoma do coronavírus. Pra que o Facebook fez isso comigo? Nossa, eu fiquei paralisada, assim, encolhida na minha cama, sofrendo sozinha por causa disso. É muito complicado. Se eu tivesse visto antes ainda, com certeza que a alergia tinha piorado em 20%, sabe? Mas pelo menos eu vi depois, mas eu fiquei com essa consciência do mesmo jeito. Mas isso que tu estás falando é interessante, viu, Catarina? E aí fica para o grupo também da Nanda, chamando a atenção do grupo da Nanda aqui, porque eu acho que tem muita coisa que acaba caindo, né, na saúde mental. Acho que o Paulo Vitor fala isso, e quando ele fala assim, entre as coisas todas, né, que eu vivenciei, a que mais me, né, porque foi isso, né, o destaque da fala dele vem na questão da saúde mental, e todo o sofrimento do isolamento, porque aí vem tudo, né, como eu me contaminei, o medo de contaminar os outros, aí eu entro em isolamento, como vai ser meu isolamento, o que vai acontecer, será que eu vou piorar, será que eu não vou piorar? Aí aquilo começa a girar na cabeça da pessoa, né? Então você tem aqui, né, você tem aqui no teu relato e de alguns de vocês, talvez, o relato de quem não se contaminou, ou que se contaminou e nem sabe que se contaminou, também tem isso, né? Mas tem aquela assim, uma coisa é o medo e a sensação de insegurança que gera uma ansiedade na hora de eu lidar com as questões do cotidiano e até da possibilidade de me contaminar. Isso é uma coisa que é um tema para também para o GT da saúde mental, que já está correndo um questionário, né, da população e dos profissionais. E tem os profissionais no meio do caminho também, que estão, né, exauridos, porque a saúde mental de quem é trabalhador da saúde também está comprometida nesse contexto. E tem um outro cenário, que é o cenário de quem se contamina. Né? É o trabalhador que se contaminou, é o não trabalhador da saúde que se contaminou, que é alguém que saiu, né, que está lá, que tem que sair para trabalhar e mesmo com todos os equipamentos de proteção, acabou se contaminando, e a gente tem vários casos disso, até óbito, inclusive, no país, né? O Pará, por exemplo, que é o estado de onde eu sou e que o Paulo Vitor mora, eu acho que está batendo recorde de trabalhadores contaminados e óbito de médicos, por exemplo. E tem no outro polo quem não é trabalhador da área da saúde, mas que está em casa e, porventura, em algum momento se contaminou e manifestou mais grave, manifestou mais leve, né? Porque uma coisa que também eu achei interessante na fala do Paulo Vitor é que tem essas manifestações da saúde mental, que foram importantes, mas tem a manifestação de sintoma que varia. Então, você não tem um quadro de 2 pessoas que moram na mesma casa, com idades diferentes, que foi idêntico. Você não tem esse quadro. Né? Você tem um quadro num adulto jovem de 20 anos de um jeito, e você tem um quadro num paciente de 51 anos que foi de outro jeito. Os dois, muito provavelmente, contraíram o mesmo vírus na mesma casa, provavelmente, claro, por vias diferentes, mas tem vários fatores aí, né, no meio do caminho. Um deles que vem na cara logo assim, salta na frente da gente, é o fator idade. Né? Além do fator idade, o fato do Paulo pai ter uma esteatose hepática, ter, né, alguns comprometimentos de agravos assim, da saúde mesmo. Né? Então, não é uma saúde de atleta. Mas nem o Paulo Vitor tem uma saúde de atleta. Né? Então, também tem isso, que são fatores importantes. Acho que, então, são 2 coisas que eu destacaria, né, desse convite para o Paulo Vitor, por ser uma pessoa que passou pelo contágio do novo coronavírus e teve a Covid, e ser uma pessoa de 20 anos, que é da faixa de vocês, dos 20 e poucos anos. Né? Que é esse componente da saúde mental. Esse ficou, para mim, mais marcado. Né? Quer dizer, você passa pela doença,
você se contamina, mas você tem, ao mesmo tempo, na tua cabeça, acionando vários gatilhos diferentes de coisas como a preocupação com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai. Como foi que eu contraí? Será que eu vou passar? Como é que eu vou ficar? Essa incógnita dos dias que vão passando e que eu não sei como é que eu vou evoluir. Pode ser que eu evolua bem, pode ser que eu evolua mal. E aí, quando tem uma pessoa perto, o quadro piora, porque você faz por comparação, né? É que nem quando você está numa enfermaria com várias pessoas, aí você começa a ver o vizinho do lado agravando, você diz, eita, tem alguma coisa aí que pode acontecer comigo também, né? E esse fenômeno aconteceu dentro da casa dele também. E toda a preocupação com o ambiente inteiro, quer dizer, não é um contexto que se remete só à evolução do meu próprio quadro, né? Como as doenças crônicas, por exemplo, ou como a maior parte dos vírus, né, ou dos agentes aí que a gente conhece. O novo corona, ele traz elementos novos para a nossa vida, né? E como ele traz elementos novos? E esses elementos novos, eles colocam a gente no lugar do não sei nada, sei pouco, não sei como isso vai acontecer, para onde eu vou direcionar, essa sensação de impotência aliada ao que se sabe muito pouco sobre o vírus e sobre a doença, faz com que se manifestem esses quadros, né, quadros associados à ansiedade, né, a episódios que se referem a um comprometimento da saúde mental mesmo das pessoas, né. Isso é um componente importante. Quando a Catarina fala que, por exemplo, o Facebook falou um negócio, né, da urticária é uma manifestação da Covid. Daqui a pouco a pessoa, mesmo que não está vendo uma urticária na mão, ou né, não está coçando em lugar nenhum, começa a coçar. Aí já começa a se coçar inteira. É que nem a falta de ar, e o Drauzio Varela falou isso ontem, né? Falta de ar é um sintoma importante da Covid, mas se você começar a dizer para as pessoas que, olha, pode ter falta de ar, pode ter isso, pode ter aquilo, as pessoas começam a ter falta de ar. Sim, não, a falta de ar é uma coisa, assim, chocante. Porque, por exemplo, eu tô aqui deitada conversando agora com vocês. Do nada, eu dou uma respirada, assim, se eu acho que já tem algo errado, parece que o meu peito pesa, entendeu? Fica aquela coisa, parece que minha garganta tá fechando, assim, daí eu penso, estou com falta de ar, logo estou com coronavírus, logo vou morrer. É assim que a minha cabeça calcula, entendeu? Nossa, a falta de ar é um negócio que é o tempo todo. E aí, só pra gente... desculpa, Catarina. Não, desculpa, é que eu falo, eu sei que eu não estou com nada, porque, por exemplo, se eu tivesse a falta de ar, provavelmente eu, né, teria uma tosse, alguma coisa assim, porque a falta de ar já é um dos sintomas mais graves, né? Eu sei que é por causa da minha cabeça, porque o dia inteiro eu tava normal. Aí, naquele momento que eu penso nisso, então eu fico, nossa, acho que eu vou assistir um filme, vou assistir alguma coisa, daí eu paro de pensar nisso, que daí eu vou me concentrar em outra coisa. Daí volta, passou a falta de ar. Não é isso. E só para a gente, talvez, caminhar para o fim desse encontro, já agradeceu a vocês terem ficado até essa hora, tem 27 pessoas conectadas aqui, agradecer o Paulo Vitor, que se dispôs a tirar um tempinho dele para falar aqui com a gente, embora a cidade esteja, né, vocês acabaram de ver na televisão que abriu essa semana, né, saíram do lockdown essa semana, então, por conta de todo esse relato que ele fez, das perdas, né, eu tenho uma amiga que é professora da universidade. Tá certo, Anderson, um abraço. Foi bom ver vocês aqui no encontro. Que também ela relatou, ela fez o mesmo relato do Paulo Vitor, né, que estava ficando insuportável abrir o e-mail da universidade, porque todo dia vinha assim, listas de e-mail falando dos óbitos, né, de docentes e técnicos da universidade. Então, esse é um cenário que para a cabeça fica muito complicado, né? É isso que eu quero, talvez, fechar esse encontro com vocês. A gente já está vivendo, desde o início da pandemia, por força do isolamento, por força do distanciamento, da saudade, né, e tudo que se refere ao que é mais
talvez caro para os seres humanos, que é o toque, né, que é o contato físico, que é a aglomeração, a gente gosta de uma aglomeração, né, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de trocar saliva, a gente gosta de um boteco, né? Tchau, Duda. A gente gosta de comer um amendoinzinho na bancada do boteco, a gente gosta, né? Gosta de ir para show, a gente gosta de estar, né, nos espaços coletivos, a gente gosta de ir para a faculdade, para a universidade, a gente gosta, né? A gente gosta de dar abraço na mãe, dar abraço no pai, dar abraço nos avós, isso é importante para a gente. E a gente entrou em sofrimento coletivo, né? A sociedade começa a manifestar esse sofrimento, saudade da UEL, né? Por conta do isolamento, do distanciamento, e por ser talvez uma das medidas mais efetivas que se sabe até então, é claro. Mas quando você tem esses outros elementos, que é o adoecimento, né? Que é você passar por esse episódio de adoecimento, que é você ver familiares adoecendo, que é você ver colegas adoecendo, e começar a ter esse cenário, que aí não é um caso, 2 casos, nossa, é a fulana, nossa, meu Deus, é o professor, meu Deus, esse cenário muda a cabeça da gente. Então, hoje, por exemplo, vocês terem uma ideia, em Belém, quase todo mundo que não é do outro grupo, né, negacionista, mas que está talvez mais para o outro polo, é um grupo que está sofrendo, sabe? As pessoas estão sofrendo porque elas estão vivenciando o cotidiano das perdas, né? E não é a perda que a gente vê na TV, 18 mil pessoas. Não é um N, né? Ou um percentual, ou uma taxa de recuperação, ou uma taxa de óbito, né? São casos como o Paulo Vitor, né? São casos como a criança que o Paulo Vitor relatou, são os casos como o pai do Paulo Vitor, que se recuperaram, mas que passaram por esse processo, né? Aquela taxa de recuperação que aparece lá, que o governo faz questão de destacar, são pessoas que vivenciaram esse fenômeno, né, que o Paulo Vitor vivenciou, uns com maior gravidade, outros com menos. Para uns foi uma gripe leve, né? Para outros uma dor de garganta inespecífica, para outros dor de garganta, dor no ouvido, dor de cabeça, e um quadro sintomático mais generalizado. Para outros foi falta de ar com uma tomografia bem encacada, e assim sucessivamente, manifestação cardiovascular, internação, e por aí vai. Tem gente se recuperando? Tem gente se recuperando, e que bom que tem gente se recuperando. Agora, a gente vai passar por isso, a gente está passando por isso está mexendo com a cabeça da gente. Como que a gente pode se proteger, né, e criar mecanismos para não entrar nesses loopings ansiosos que a gente está vivenciando, né? Seja por medo de contrair, ou seja durante o processo de adoecimento, que tem a ver com o destino incerto das coisas, né? Você não sabe. O Drauzio Varela falou um negócio ontem o Drauzio, eu estou citando ele porque eu vi ontem, tá? Mas tem outros que citam também. Ele falou assim, tem gente que entra hoje no hospital, está falando, está conversando, em 48 horas ele agravou, entubou e foi a óbito, né? As equipes estão vivenciando isso também. Dá para dizer com toda certeza quem vai passar por isso, quem vai melhorar, quem vai agravar, quem vai estar bem, quem não vai estar bem? Não dá. Não dá para dizer. A única coisa que dá para dizer para vocês, a partir do relato do Paulo Vitor, é que a gente precisa cuidar da cabeça da gente. A gente vai precisar cuidar da cabeça da gente. Seja nesse momento de tranquilidade que nós estamos vivendo em Londrina, né, ou relativa tranquilidade, seja num cenário como o que o Paulo Vitor vivenciou na cidade que ele mora, que aí é mais dramática ainda. A gente vai precisar de todo o suporte, e a gente precisa de todo o suporte, né? Conhecimento, informação, são armas poderosíssimas para a gente enfrentar o que a gente está vivendo.
Só que é a boa informação, é o bom conhecimento. Não estou falando de bom no sentido moral, do bem e do mal. Estou falando de informação qualificada. Então, assim, cuidado com o Facebook, cuidado com o WhatsApp, cuidado com aquela informação que parece boa, isso vocês estão vendo no projeto, né? Então, cuidado com aqueles sintomas que são falados e que, ou terapias milagrosas, ou soluções milagrosas para as coisas. Tenham cuidado com o que vocês veem, façam higiene mental, e tem o grupo da Nanda aí, que em breve a gente vai articular algumas ofertas, para a gente não, ou tentar não entrar nesse looping ansioso de um lado da hiperinformação, né, da chamada infodemia, que é a pandemia da informação, ou do hiperfoco, que é você falar 24 horas da Covid. Né? A gente também tem que ter esses cuidados com a nossa saúde mental individual e coletiva. Né? Não se esqueçam que a saúde mental ela não é um processo só do indivíduo, ela é coletivo também. A gente cuidar do coletivo é importante. Então, eu espero que essa sessão tenha servido não para amedrontar ninguém, porque não foi esse a intenção inicial dessa sessão. A intenção dessa sessão foi dizer assim, olha, existe, está aí, não é só matéria de artigo científico, né, e só N de pessoas tratadas, não tratadas, né, que morreram ou que se recuperaram, não é só uma gripezinha, né, eu acho que isso é importante também, mas tem gente por trás. Ter gente por trás dos casos significa saber como se manifesta nas pessoas, para a gente estar preparado para cuidar melhor dessas pessoas. E se for com a gente estar preparado para resolver também a nossa cabeça antes de tudo, porque ela ajuda a produzir, inclusive, muitos sintomas que parecem sintomas da Covid. A nossa cabeça acaba sendo importante nesse aspecto, né, de, opa, estou com dor de garganta, e já é Covid, estou com dor no ouvido, já é Covid, eita, estou espirrando, já é Covid. Né? Claro, numa pandemia, tudo pode ser. Tudo pode ser. Né? É o tal do diagnóstico clínico epidemiológico. Né? Não vai ter teste para todo mundo, não tem como saber com todo mundo. É por isso que a gente tem que se cuidar. E aí a chance é grande, ainda mais com um vírus de alta velocidade de transmissão. Mas a gente tem que cuidar da cabeça para saber enfrentar, né, o momento que a gente está vivendo de calmaria, ou de relativa calmaria, e no momento que essa curva subir, né, e se porventura a gente chegar num cenário parecido com o de Belém, a gente também poder se cuidar coletivamente. Eu acho que essa foi a oferta de hoje. A gente passou 20 e alguns minutos, é que eu não enxergo, chega essa hora, o olho já está embaçado. 27, professora. E alguém tem mais alguma coisa para falar? Algum questionamento para o Paulo Vitor? Ou estamos só refletindo sobre... Pergunta. Então fala, Catarina. Pergunta. Minha pergunta é uma pergunta bem simples, assim. Eu quero saber se quando recebeu... Paulo, né? Vou direcionar a pergunta dele. Paulo, quando você recebeu resultado positivo, para você foi mais tranquilizante ou foi... deixou mais nervoso, assim? Por você saber que você tem, mas também é bom, né? Porque é melhor do que você não ter. Mas por você receber o positivo para a Covid, para o corona, como você se sentiu? Como eu estava já num estágio de recuperação, né, já tinha passado um tempo dos meus sintomas, quando eu recebi o teste positivo, para mim foi mais uma sensação de alívio do que de uma sensação ruim. Porque ver o meu GG, né, meu GG positivo lá, e ter um feedback de médico falando que isso já era um estágio de recuperação, que eu já estava me recuperando, me deu um alívio muito grande. Eu não fiquei tanto
meu teste vai dar negativo ou positivo. Eu queria entender como eu estava reagindo, como o meu corpo estava se portando com isso. Então, para mim, foi um alívio muito grande. Antes do resultado sair, eu estava nervoso, mas quando saiu o resultado, eu fiquei bem mais tranquilizado. Mesma coisa com a minha mãe. Minha mãe, ela sentou no quarto e ficou chorando bastante, meia hora antes do resultado sair, porque o resultado saiu em 1 hora e meia, né? 1 hora e meia, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E ela ficou chorando bastante no quarto, porque ela não sabia o que o teste ia dar, e quando deu negativo, aquela sensação passou, né? Parece que saiu um elefante das costas. Então, para mim, foi algo, não sei se falar tranquilizante, mas foi algo que melhorou meu estado emocional na hora. Beleza, obrigada. É isso, né? É bom saber o diagnóstico, né? Ou saber o que tem. Acho que isso também alivia as pessoas, né? Do que ficar nessa incerteza, teve, não teve. Bom, cada um reage de um jeito, isso a gente também sabe, né? Que é por isso que tem uma coisa chamada aconselhamento, né? Ou fazer a orientação no momento da testagem. A gente precisa preparar, esse relato do Paulo Vitor é interessante, né, Sara? Porque é preparar as equipes para lidar com o resultado da testagem. Se a gente chegar no momento que vai ter que fazer testagem. Nossa, sim, a gente não tem treinamento para a equipe para dar resultado de teste rápido. Olha, a GTOT presente, estou vendo várias de vocês aqui. Ai, essas reuniões já me dão um monte de ideia. Eu vou parar de falar, já deu Na horário. residência também, né, Sara? Acho que tem uma, né, preparar as equipes para isso, ou seja, fazer antecipações, que eu acho que é legal quando você pega a situação de outro estado, que era o que a gente devia ter feito quando teve a Itália e a Espanha como referência, né? E a gente não fez no Brasil. Mas talvez seja isso. Londrina pode, dentro da residência, pensar em estratégias de como fazer isso, para que as pessoas também não fiquem, recebam a orientação correta e tenham todo um cuidado no momento do resultado da testagem, porque algumas pessoas podem reagir como Paulo Vitor, é um alívio, né? Que bom que eu sei o que eu tive, o que eu tenho, mas outras não, né? Outras não, depende muito do estágio que a pessoa está, em que momento aconteceu, como estão os sintomas. Mas eu acho que é uma coisa para pensar, né, Sara? Sara e equipe, quem está por aqui, acho que é importante. Exatamente. O Wellington fez uma colocação que eu acho que é interessante. É uma coisa para refletir, viu? Ainda mais com essa história dos testes nas farmácias, é um outro nível, né, de preocupação que eu tenho, que é como dar esse resultado numa testagem em farmácia, por exemplo. Né? Que é teste rápido, enfim, que a gente sabe que tem lá seus problemas, é a gotinha de sangue, o GT da psicologia pode ajudar. Muito boa oferta. Acho que é isso. Tá aí, tem um desafio lançado aqui para vocês pensarem, e a gente pode talvez contribuir, fazer uma contribuição bem boa para montar um protocolo, Sara, um negócio bacana aí para essas equipes, tanto no sentido de tranquilizar as equipes na hora de fazer isso, quanto o próprio usuário, né, que está lá recebendo o resultado da sua testagem. Muito bom. Gente, 19h32. Obrigada para as 17 pessoas que ficaram. Para de gravar, que daí a gente tira a nossa foto. É verdade. Deixa eu só encerrar, então, a nossa sessão. Obrigada, Paulo Vitor. Eu queria agradecer o convite. Fiquei bem feliz de receber o convite. Quando tu chamaste no WhatsApp falando que ia ter uma reunião e queria que contasse meu relato, fiquei muito feliz. E acho que é muito bom contar experiências, né? Eu acho que sempre ajuda, sempre é algo construtivo. Então, só queria te agradecer pelo convite. Ô, Paulo, e nós temos um GT da Jurídica. Join us. É?
Ah, É legal. verdade, não falei para ele ainda. Esqueci. Boa lembrança, Sara. Quiser entrar, Paulo Vitor, nós temos Com GT certeza. jurídico. Olha, já me deu até um parecer jurídico mesmo. Fiz uma consulta e me deu um parecer que ajudou na residência. Olha, funciona bem. Muito bem. Eu Obrigado vou pelo convite. Obrigada, Paulo Vitor. Obrigada, a gente ficou até agora. Eu vou declarar a sessão encerrada, só porque está gravando, e aí a Sara vai, na sequência, pedir a nossa foto oficial. Tchau, tchau. Obrigada. Mas não